Boa noite. Boa noite. Começa agora mais um Jornal do Uni, com 15 minutos de notícia para você. Na última semana, a unidade Estoril do UniBH sediou mais uma edição do Circuito Acadêmico. E o nosso repórter, Cleison Lima, foi fazer uma matéria especial sobre o evento. É isso mesmo, eu estou aqui no Circuito Acadêmico e eu vim conferir um pouquinho do trabalho da galera. Vamos lá? Lívia, qual é o seu trabalho? O nosso trabalho é uma inovação para a indústria automobilística, uma inovação tecnológica para a indústria automobilística. E como ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido, nós usamos as matérias do nosso curso para desenvolver um filtro para veículos. Qual o objetivo do seu trabalho? O objetivo do nosso trabalho é reduzir em 40% a emissão de CO2 no ambiente, que hoje em dia todo mundo está muito preocupado com o efeito estufa, com o efeito do CO2 no ambiente, o dióxido de carbono, né? E nós viabilizamos um filtro que reduza a emissão desse gás na natureza. E como você acredita que o seu trabalho pode revolucionar as ideias futuras? Olha, com certeza a nossa ideia é revolucionar em escala nacional, né, no mínimo, porque hoje em dia a gente não tem nenhum filtro, esse é um filtro novo, não existe ele no mercado. Ele reduzindo 40% da emissão de dióxido de carbono no ambiente, a gente pode contribuir para poder o aquecimento global dar uma diminuída. Você pode mostrar para a gente como funciona? Com certeza. Aqui o filtro, nós fizemos uma adaptação didática que o filtro originalmente ele foi projetado para ser adaptado no escapamento do veículo. Como ficaria de difícil observação, nós fizemos uma adaptação para a parte de fora do carro. Esse filtro, o dióxido de carbono, ele vai sair do escapamento do veículo, vai entrar no filtro. Dentro do filtro tem as cápsulas com o absorvedor de CO2 dentro delas. Esse material ele é usado atualmente em respiração mecânica hospitalar. Não existe ele em escala para absorver grande quantidade. Nós viabilizamos esse filtro, o dióxido de carbono vai sair do escapamento do veículo, vai passar pelos refis de cal sodada, né, que é o material absorvente, e a partir daí ele consegue emitir só 60% do CO2, né, que o carro vai emitir. Meu trabalho é a construção de um jogo lúdico na conscientização de adolescentes sobre DST/AIDS e ele chama Corrida contra a AIDS. Como foi o desenvolvimento do seu trabalho? Olha, o desenvolvimento não foi muito fácil, foi árduo para todos nós do grupo, porque exigiu muito tempo, muita habilidade e conhecimento também para a construção desse jogo. Porque a gente teve que buscar pesquisas para que a gente pudesse chegar no nosso resultado. O nosso jogo tem um grande potencial de conscientização de adolescentes, porque ele é um jogo bem dinâmico e toda a família em casa pode participar, não só adolescentes, mas jovens universitários também podem participar do jogo. Você pode mostrar pra gente como funciona? Posso. Esse aqui é o nosso jogo. Aqui dentro vem as regras, é um público a partir de 12 anos. Aqui dentro tem as cartas. Como ele chama Corrida contra a AIDS, nós fizemos nas cores do semáforo, das leis de trânsito, né? Aqui vem os peões e a ampulheta e o dado para cada participante. A carta amarela são perguntas. A carta verde, ela é questão de avance. A carta vermelha é questão de volte, a carta preta são curiosidades sobre a doença. E esse aqui é o nosso tabuleiro. Aí ele é assim. Com tantos trabalhos legais, a revolução das ideias realmente passou pelo UniBH. Nós vamos falar agora com a repórter Yasmin Ferreira, que tem informações sobre o circuito acadêmico e também sobre o fim do semestre do UniBH. O circuito acadêmico desse semestre contou com mais de 1.700 apresentações. Alunos de todos os cursos e unidades se reuniram no campus Estoril, onde fizeram um ambiente dinâmico e de muito aprendizado. O TIG tem o valor de 10 pontos e provavelmente vai salvar muitos alunos que estão pendurados. No próximo dia 9, as notas já estarão disponíveis no sistema online e os exames especiais já podem ser realizados na semana que vem. É com vocês no estúdio.
Muito obrigado, Yasmin. A entrevista desta semana foi feita pelo repórter Diego Schubert, com a professora e pesquisadora Camila Gonzaga Pontes, com o tema Ética no Jornalismo. Confiram a matéria. Olá, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo com Camila Gonzaga Pontes, que é mestre em Estudo de Linguagens pelo Cefet desde 2012, especialista em comunicação pela FMG. Possui graduação em jornalismo pelo UniBH. Estuda a mídia com a análise aprofundada de textos midiáticos, investindo na perspectiva discursiva e estrutural, que lhe parece um referencial importante para entender os meios e sua representatividade social. Seus estudos e suas atividades práticas se relacionam com a atuação docente no Centro Universitário UNA, onde leciona disciplinas associadas à comunicação, web e linguagens. Além de tudo isso, ela trabalhou por 4 anos na TV Alterosa, que está presente na nossa conversa de hoje. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Camila, nós vamos mostrar uma matéria exibida pelo Jornal da Alterosa, segunda edição, do dia 28 de agosto. E gostaria que você pudesse comentar alguns tópicos para nós, pode ser? Sim, claro, vamos assistir. Jordani Anderson Ribeiro, de 40 anos, foi amarrado neste poste de sinalização no bairro Esplanada, em Divinópolis. Ele é suspeito de invadir uma casa para furtar, mas foi surpreendido e rendido durante a fuga. De acordo com as testemunhas, o homem ficou amarrado por cerca de 40 minutos até a chegada da polícia. Durante o período em que estava sob poder da população, ficou muito agitado. Vai me dar murro na cara, quebra meu pé, mata uma vez. O que a gente orienta a população é para tomar cuidado com a própria segurança, né? E até mesmo com a integridade física do infrator nessa situação, que às vezes uma reação dessa pode colocar em risco o próprio cidadão. Para entrar na casa, o ladrão pulou este muro. Ao passar aqui por este corredor, o suspeito foi surpreendido pelo dono da casa, de 56 anos. O morador gritou ao filho que estava no portão e disse que havia ladrão em casa. O suspeito voltou para o lote, pulou o muro e fugiu pela rua, até ser contido. Ítalo, que é filho do dono da casa, foi quem perseguiu o suspeito. Comecei a correr atrás dele, virei esquina, aí quando eu estava quase alcançando ele, um morador foi e conseguiu parar ele, e quando eu fui, peguei ele e dei aquela chave nele mesmo. Eu ajudei a amarrar, mas foi 90%, foi eu que peguei a corda, pedi a corda, foi eu que amarrei. Na delegacia, o suspeito não quis mostrar o rosto, mas falou que iria furtar para comprar crack. Mantém meu vício. E seu vício é de quê? Crack. O que você sentiu sendo amarrado no poste? Mais que humilhado, um cachorro. Algum comentário inicial, Camila? Bom, acho que uma consideração inicial, vou chamar de observação, porque a gente tem que ressaltar que a gente está fazendo uma análise ética e para ser ética com os nossos colegas que a gente está fazendo essa análise, a gente deve destacar que a gente está fazendo uma análise sem considerar as condições que essa matéria foi desenvolvida, quais foram as orientações para esse profissional. A gente bem sabe que no dia a dia da profissão existem outros fatores que podem influenciar a conduta ética. Então eu vou pedir essa licença profissionalmente ética para a gente poder fazer essa análise. Eu acho que a primeira consideração deve ser essa observação de ser ético para avaliar a ética da conduta do nosso colega enquanto profissional. E qual ponto dessa matéria você acredita que mais fere um critério ético e por quê? Bom, eu acho que é um momento que fecha ali a matéria em que a repórter vai entrevistar o suspeito dentro ali da cela e que ela pergunta coisas sem fundamento, tem respostas sem fundamento. Então a gente tem um contexto que não diz nada, mas que é colocado na edição da matéria para que ganhe destaque daquela situação de desconforto, ou vamos dizer assim, mesmo o processo me parece muito antiético, porque está tirando um sarro no popular da cara da pessoa que está sendo entrevistada. Ela não tem nada mesmo para dizer, ela está ali numa situação de estou preso, não sou uma pessoa que tem uma condução para poder te responder tudo isso, mas ela pergunta sem critério, tem respostas sem critério e tudo aquilo é colocado para a gente poder assistir. Você acredita que é possível estabelecer limites éticos claros sem diminuir a atividade jornalística em matérias policiais? Bom, eu acho que é uma busca de todo profissional dessa área. Então, a gente, enquanto profissional,
da área de jornalismo, a gente tem que acreditar nisso. Faz parte da nossa profissão, dos princípios que a gente assume quando a gente se põe a essa profissão, acreditar nisso. Agora, como isso vai ser estabelecido está diretamente relacionado à ideologia do veículo de comunicação que se está trabalhando. Então, há possibilidade? Sim. Agora, resta saber se é a finalidade daquele veículo que a pessoa está trabalhando também. Nessa matéria, a simulação feita pelo cinegrafista que percorreu o caminho, supostamente feito pelo suspeito. Por que isso é feito assim? Isso induz com quem está assistindo a matéria passar por aquela situação também. Então, a gente pode dizer que tem uma soma de articulações aí para que a gente que está assistindo a matéria faça parte daquele contexto. Mas temos que pensar se isso foi algo pensado, refletido e projetado para que acontecesse com essa finalidade, com esse fim, ou se isso foi meramente acidental, algo que ele sempre faz desse jeito. Você acredita que o fator fazer justiça com as próprias mãos pode ter acarretado na maneira de enxergar o fato pelo lado do público e também pelo lado do jornalista? Então, essa é uma frase que nos pareceu bastante antiética no contexto, assim, de eu, repórter, eu aqui dentro do contexto, eu já te digo, isso que você está vendo, que você está assistindo, é fazer justiça com as próprias mãos. Então, você que está assistindo, faça isso também. Porque, olha, contextos policiais, contextos sociais estão sendo mal vistos, maltratados por essa situação. Então, faça justiça com as próprias mãos, porque a palavra justiça diz muito. Então, quando você fala que está fazendo justiça, todo mundo quer fazer parte desse processo. Você conduz o modo como a pessoa que está do outro lado está vendo. Então, quer dizer que a pessoa que pegou o outro, fez aquela gravata com o suspeito, aquilo já está certo, porque quem fez aquilo fez justiça. Então, é uma condução que precisa ser pensada. A gente, como jornalista, já conduzindo o modo de pensar, de interpretar o que a pessoa está assistindo. No final da matéria, vemos que o repórter ele afirma que o rapaz ele é viciado em crack ao tentar falar com o suspeito, que está escondido em uma cela escura e dá a impressão de que o rapaz é uma espécie de monstro. Quais impactos a droga e a desumanização do suspeito pode causar no público do jornal? Acho bastante intrigante quando a pessoa, o suspeito, ele tinha rosto durante toda a matéria, né? Então, em vários momentos a câmera filmou, colocou esse suspeito ali no foco como rosto, ele tinha um rosto. De repente, quando ele vai ser entrevistado, quando ele ganha voz, ele não tem rosto mais. Ele vai para a escuridão, ou seja, é um viciado em crack baseado em quê? Qual foi a informação que o repórter buscou antes, apurou antes, para dizer já que ele é um viciado? Pode ser um usuário, pode ser que naquele momento ele estava mesmo sob o efeito de uma droga, visivelmente, vamos dizer assim. Mas quais são as informações que o repórter tinha previamente para afirmar um vício? E segundo, a partir do momento em que ele qualifica, que ele coloca naquela situação as sombras, à margem, o drogado, também é uma questão de se pensar, de se avaliar. Então, quer dizer que todas as pessoas que têm esse envolvimento com drogas, estão nessa situação, foram postas como suspeitas de uma situação, que isso ele não é tratado hora nenhuma como suspeito. Se essa prática ela não está certa, o que é que os jornalistas devem fazer para que esse tipo de produção não se repitam nas TVs de todo o país? Bom, acho que a primeira máxima disso tudo aí é se colocar na situação. Qual é o objetivo do jornalismo? A primeira situação que tem que se pensar, qual que é o objetivo? É informar. É informar quem não está lá vendo. Então, o meu objetivo enquanto jornalista é informar sobre algo que você não vivenciou. Não é criar juízos de valores. Acho que o critério máximo para você ser ético passa por isso. Não criar juízos de valores. Ser imparcial, gente, é uma máxima que a gente, claro, vai tentar alcançar sempre, mas é inatingível. Tudo que atravessou a sua vida vai interferir na sua interpretação daquele fato. Você vai interpretar de um jeito como jornalista, eu vou interpretar de outro, de acordo com a carga cultural dele, até chegar naquele momento. Então, não tem como ser imparcial, isso é uma utopia. Mas daí também a gente usar outros critérios de juízo de valor, como a máxima do jornalismo, eu acho que é aí que está na contramão. Está na mão desse processo é a gente tentar criar critérios para que seja o mais imparcial possível, tá? E
passar a informação, que é o objetivo do jornalismo. Camila, o papo está muito bom, mas a gente chegou no nosso limite. Eu gostaria de te agradecer pela presença, pelos esclarecimentos ao longo desse bate-papo. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. E é sempre um prazer dividir ideias, opiniões, tanto para esse ambiente jornalístico, como para outras pessoas que podem nos assistir. Obrigado, até a próxima. O Jornal do Uni de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima.